Hoje falaremos da distribuição de frequência. As nossas frequências, quando eu falo em criar uma tabela de frequência, tá? Tudo começa primeiro com os meus dados. E os meus dados, eles podem ser organizados em duas etapas, tá? Eu posso ter os meus dados brutos e o meu rol. Os meus dados brutos são aqueles dados que eu falo que são os primitivos, onde você vai lá na fonte, você colhe todas as informações e está sentado agora com ele na prancheta, todo desorganizado. Isso são os seus dados brutos. É igual você pode ver nesse exemplo que tem aí, ó, né? Que é o número mensal de aparelhos defeituosos de uma empresa X, né? 1995, você lá em janeiro, 6, fevereiro, 2, março, 5 e assim por diante. Quando eu tenho o meu rol, é quando eu pego todos aqueles meus dados brutos e organizo eles de uma forma crescente ou até mesmo de uma forma decrescente. Posso usar os meus dois critérios. Nessa tabela que eu fiz para vocês, os meus dados brutos estão organizados em um rol de ordem crescente. Então, começa aí o 0 com as suas frequências, o 1 e assim por diante. Tudo bem? Os meus dados, quando são coletados, pessoal, eles podem ser os dados tanto discretos quanto os dados contínuos. Os meus dados discretos é quando a variável ela assume um valor em um ponto da reta real. Ou seja, você pega a reta real ali, por exemplo, de 0 até infinito, né? Ele vai assumir um valor, por exemplo, o número de erros de um livro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que é o número de filhos de vários casais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, posso falar que são os meus valores exatos. Quantidade de acidentes em determinada rodovia. Eu tenho 4 acidentes, 10 acidentes. Eu não tenho 10 acidentes e meio. Tá? Então, isso são os meus dados discretos. Os meus dados contínuos são aqueles dados que vão estar justamente entre um intervalo numérico e outro. Quer ver um exemplo? O peso de alguns alunos. Eles podem ter 55,5 kg, 61, pode ter 63,4, pode ter 68,1. Então, o que você observa? Se eu pego 55,5 kg, o que eu quero dizer com isso? Que o peso dele está entre 55 e 56, está ali no meio. Quando eu pego 63,4 quilos, quer dizer que esse peso está entre os 63 e os 64. Então, meus dados contínuos são aquelas informações que estão justamente o quê? No meio de dois números inteiros. Tá? Olha um exemplo. A distância entre cidades, 3,5 km, 48,6 e assim por diante. Esses dados, depois que eu pego ele e coloco, né, faço o rol dele, que é a organização em dados crescentes ou decrescentes, eu vou colocá-lo em tabela. E essas tabelas, elas podem ser agrupadas ou não agrupadas. Por exemplo, esse primeiro exemplo aí, são dados de tabelas que não são agrupados em classe. Ou seja, os valores da minha variável aparecem de uma forma individualmente. Por exemplo, observe aqui, ó. Se você for observar, quantas vezes o 0 apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Agora observe aqui, ó. O 0 apresentou o quê? Em 6 vezes. O 1 apareceu o quê? Em 11 meses. 2, em 9 meses. Então, como que eu fiz aqui, né? Os aparelhos com defeitos de 0 até 6, tudo bem? E eu contei a frequência dele. Quantas vezes ele apareceu aqui nessa tabela. Tudo bem? Aí eu tive o quê? São dados que são tabelados, mas eles não são agrupados em classe. Eu posso ter também os dados que são tabelados e agrupados em classes, que nesse caso, os valores da variável, as variáveis, elas vão aparecer dentro de um intervalo. Olha essa primeira coluna aqui, ó, de 0 até 20 alunos. O que eu quis dizer? Que 20 alunos eles tiraram de 0, tá? Tá vendo essa barra? Por quê? Porque esses 20 alunos também teve alguém que tirou 0. Tudo bem? Mas eu tive alunos que tirou 1, 2, 3, 4, 5 até 19,9999. Mas aquele que tirou 20 não entrou nessa contagem. Ele vai entrar na contagem de baixo. Por isso que eu tenho esse traço para informar o quê? Tá? Que o 20 aqui, ó, é um intervalo fechado. Então, o 20 está entrando nessa contagem. Porém, o 40 não entra nessa contagem. Tudo bem? Então, isso eu fiz o quê? Organizei os meus dados em uma tabela na qual eu fiz o meu agrupamento em classes. E aqui é a frequência que esses valores aconteceram. Tudo bem? Bom, os elementos de uma distribuição de frequência, tá?
são eles amplitude total. O que é amplitude total, pessoal? É a diferença do menor valor para o maior valor de toda a sua pesquisa. Então, se eu pegar aqui, ó, esses meus dados que eu tive aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então, o que eu observo? O meu menor valor é quem? É 0. Então, o meu maior valor é quem? É 6. Então, a minha amplitude que ele está falando é o quê? É a maior amplitude menos a menor amplitude, que nesse caso do exemplo vai dar 0. O número de classes, que é o meu K, pessoal, ele é justamente o quê? É isso daqui, ó. Tá? Quando eu organizo ele no número de classes, ó, eu tive aqui 1, 2, 3, 4, 5 classes. Esse é o número de classes que eu tenho. Eu tenho também a amplitude dos intervalos. Se eu voltar para esse exemplo, o que é a amplitude do intervalo? É quando eu pego o meu limite inferior e o meu limite superior e faço o quê? A subtração dos dois. Ó. O meu limite superior, que é o 40, menos o meu limite inferior, que é 20. Então, eu tive uma amplitude de classe de quanto? De 20. E assim por diante. Tá? Eu tenho o meu ponto médio da classe, que vai ser justamente o que? O valor que vai dividir esses dois, tá, números aqui ao meio. Tudo bem? E tenho a minha frequência absoluta, a minha frequência relativa e as minhas frequências relativas que são absolutas e acumuladas. E agora eu vou resolver um exemplo, que é esse aqui, e vai ficar muito bem explicado o que é a minha frequência absoluta, a minha frequência acumulada, a minha frequência relativa e também a minha frequência absoluta acumulada e absoluta relativa. Tá bom? Preste bem atenção e vem comigo. Então, pessoal, resolvendo o nosso exemplo, eu posso observar o quê? Esse exemplo diz assim, a estatura de 40 alunos do Colégio A em centímetros. Aí fala que os dados já estão organizados em ordem crescente por colunas. Então, está organizado por coluna. Então, vamos relembrar os conceitos. Se está organizado em colunas, está em ordem crescente, é porque isso daqui é o quê? É um rol. Porque as minhas informações já estão organizadas, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A primeira coisa que nós vamos fazer para montar a nossa tabela de frequência vai ser achar a amplitude total, que eu vou chamar de A, tá? Então, esse A vai ser a minha amplitude total, tá? Como que eu faço para achar a minha amplitude total, pessoal? O maior valor, como aqui já está organizado em ordem crescente, eu sei que 173 é o maior valor da minha pesquisa, tá? Menos o meu 150, que é o quê? O menor valor da minha pesquisa. Isso vai dar um total de 23. Então, essa é a minha amplitude total. É a amplitude de toda a minha pesquisa. Beleza? Agora, para mim começar a desenhar, tá, a minha tabela, eu preciso saber, pessoal, a quantidade de classes que eu tenho. Então, eu vou chamar aqui de K o número de classes. Tá, ok? Como que eu faço para achar o número de classes, pessoal? Bom, esse número de classes, que é o meu K, basta que eu encontre a raiz de n, quadrada de n. O que é isso, pessoal? Esse n é a quantidade de números que você teve ao fazer a sua pesquisa. Eu tive aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 10, 40. Eu tive o quê? 40 informações, 40 números aqui. Então, o que eu vou fazer? Esse K meu vai ser o quê? A raiz quadrada de 40. Essa raiz quadrada de 40, pessoal, basta você ir lá na calculadora, tá? Apertar a raiz e achar esse valor de 40, que vai dar aproximadamente o quê? 6,32. Então, esse 6,32 aqui, pessoal, eu posso usar somente o número 6. Eu arredondei o quê? Para menos. Por quê? Porque você pode perceber que esse 3 ele é menor do que 5. Então, eu arredondei para menos. Esse é o número de classes. O que é esse número de classes, pessoal? Esse número de classes é o seguinte, é justamente quando eu vou pegar a minha tabela e vou justamente
e vou justamente contar quantas linhas eu vou colocar. Então, pessoal, o que vai acontecer? Esse número de classes, se eu tenho 6 classes, é porque eu vou ter aqui, ó. Vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, tá? Então, vou chamar isso aqui de I e já vou passar a minha primeira coluna. Tudo bem? Eu tenho 6 classes. Agora, eu preciso calcular o quê? A amplitude do meu intervalo, que eu vou chamar justamente de H, que é a amplitude do meu intervalo, tudo bem? E o que vem a ser essa amplitude do meu intervalo, turma? Quem que vem a ser essa amplitude do meu intervalo, turma? Quem que é a amplitude do meu intervalo? Bom, é justamente o intervalo que eu quero. Por exemplo, se o menor é 150, então vou de 150 até 155, vou de 150 até 160, é esse intervalo que eu quero para essa minha amplitude. Então, como que eu vou fazer isso? Esse meu H vai ser justamente a divisão do meu A, quem que é o meu A? Amplitude total, que eu achei que é o meu 23, dividido por quem? Justamente pelo meu K. Quem que é o K? O número de classes, que nesse caso é 6. Quando eu divido 23, que eu divido para 6, eu vou ter isso aqui, ó, aproximadamente 3,8. Só que, consequentemente, esse 8, como ele é maior do que 5, eu vou arredondar para mais. Então, vai ser o quê? Aproximadamente 4. Tudo bem? Então, o que quer dizer isso? Eu vou colocar aqui na tabela. Aqui eu tenho as minhas classes, tá? Mais uma colunazinha legal aí para a gente entender. Ó, então, o que são as minhas classes? O menor número é o 150. Vou colocar ele aqui, vou fazer um intervalo para ele, e eu descobri a amplitude do meu intervalo, que é 4. Então, eu vou ter do 150 até o 154. Isso que é a amplitude do meu intervalo, que nós já vimos isso em alguns outros exercícios. Então, eu continuo. Então, aqui eu vou ter 154 fechado para ele, e conto mais 4, 158. Então, aqui eu tenho 158, né? Com mais 4, 162. 162 com mais 4, eu vou ter 166. 166 com mais 4, eu vou ter 170. E 170 com mais 4, eu tenho 174. Então, você percebe que a amplitude do meu intervalo é justamente do menor valor para quanto que eu passo para o próximo. Compreenderam bem? E a quantidade de classes é essa quantidade de linhas que eu coloco na minha tabela. Beleza? Então, dando sequência, a próxima coluna vai ser quem? Justamente esse Nzinho. Esse Nzinho representa justamente o quê? Vou escrever aqui, ó, a minha frequência absoluta. Tudo bem? É a minha frequência absoluta. Relembrando, o que é a frequência absoluta? É a quantidade de vezes que o evento acontece. Ou seja, do 150 até o 154, quantas vezes esse número apareceu? Já contei que é 4 vezes. Olha, 150 entra, esse 154 não entra, porque o intervalo aqui é aberto 154, né? Então, aqui eu vou ter, olha só, do 150 a 154. 1, 2, 3, 4. Porque esse aqui não vai entrar. Do 154 até o 158. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Por isso é importante a gente pegar os nossos dados e organizá-los em rol organizado. O próximo é do 158 a 162. Então, 158, 1, 2, né? Não tenho mais, né? Aliás, 162, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse não entra. Então, eu tenho
11 vezes. Do 162 até o 166. Então, aqui entra, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que o 166 não entra, 8. Do 166 ao 170, tem 1, 2, 3, 4, 5. E, por último, do 170 até o 174, tem 1, 2, 3. Pronto, montei a minha frequência absoluta, tá? Se eu perguntar quem que é o somatório da minha frequência absoluta, eu vou ter um total de 40. Perfeito? Agora, pessoal, eu vou encontrar justamente a minha frequência absoluta, o quê? Acumulada, tá? Essa minha frequência absoluta acumulada, eu vou chamar de NI. Colocar a setinha, frequência absoluta acumulada, tá? O que é essa frequência absoluta acumulada? Turma, bem tranquilo. Olha só, a frequência absoluta acumulada é a soma, tá? Da minha classe com as suas anteriores. Como assim? Essa primeira classe, como eu não tenho ninguém antes dela, continua 4, tudo bem? Essa classe aqui vai ser quem? A soma dela com a anterior. 9 com 4, 13. Essa aqui vai ser a soma dela com as anteriores. Ó, 11 mais 9 mais 4. 11 mais 9 mais 4 vai dar 24. Essa frequência aqui, acumulada, vai ser a soma desse 8 com 11, com 9, com 24. E 4. Então, ou seja, essa soma desses 6 deu 24, né? Que está aqui, com mais 8. 24 com mais 8 eu tenho 32. Agora, esse 5, a frequência acumulada aqui vai ser o 5 com todos esses que são anteriores a ele, que vai dar justamente 37. E esse daqui, pessoal, ele tem que dar esse valor total aqui de 40. Por quê? Porque vai ser 3 mais todos os valores que estão antes dele, que vai dar um total de 40. Essa é a minha frequência acumulada. Beleza? Bom, vamos para outro passo, que agora é uma outra frequência que nós vamos a conhecer, chamada frequência relativa, representada por esse FI. Então, aqui vai ser o quê? A frequência relativa. O que é a minha frequência relativa, pessoal? É a porcentagem ou a parte decimal que isso representa das total de quê? Das 40 pesquisas que eu tive aqui. Tudo bem? Então, como que vem isso? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse 4 e vou dividir pelo total de números que eu tenho. Eu não tenho 40? Então, eu vou colocar aqui, ó. Peguei esse 4, tá? E dividi por quem? Pelo meu total 40. Ou seja, depois vou pegar o 13 e dividir para 40. Desculpa, o 9 e dividir para 40. Vou pegar o 11 e dividir para 40. Vou pegar o 8 e dividir para 40. O 5 para 40. O 3 para 40. Porque 40 é o total de quê? De informações que eu tive na minha pesquisa todinha. Então, se eu pegar aqui o 4 e dividir para 40, eu tenho justamente 0,1. Se eu pegar o meu 9 e dividir para 40, 9, se eu dividir para 40, eu vou ter 0,225. Tudo bem? Se eu pegar o meu 11 e dividir para 40, eu vou ter 0,275. Se eu pego o meu 8 e divido para 40, eu tenho 0,2. Se eu pego o meu 5 e divido para 40, eu vou ter 0,125. E se eu pego o meu 3 e divido para 40, eu tenho 0,075. Tudo bem? Bom, e a soma disso tudo aqui, como é minha parte decimal, vai dar o quê? Justamente 1, tá? Se eu fosse calcular em porcentagem, essa soma final teria que dar 100%. Mas como que eu calcularia minha frequência relativa em porcentagem? Bastaria eu pegar esse decimal agora e multiplicar por 100. Aí eu teria essa frequência relativa em porcentagem. Ok?
Bom, então, pessoal, agora, pessoal, eu tive a frequência acumulada, tive a frequência relativa, agora eu vou ter justamente o quê? A minha frequência relativa acumulada. Tá? O que é a minha frequência relativa acumulada, pessoal? Justamente o que? A mesma coisa para a frequência acumulada. Essa primeira linha, você vai usar a frequência relativa, ela vai ser 0,1, tá? A segunda linha vai ser o que? Esse valor aqui somado com todos os anteriores, que vai dar justamente 0,325. A acumulada para essa aqui vai ser quem? Esse aqui com todo mundo aqui em cima. Então, esse, mais esse, que vai dar justamente 0,6. Esse aqui vai ser o quê? Vai ser 0,2 somado com todas as frequências relativas antes dele, inclusive ele, que vai dar 0,8. Essa frequência acumulada aqui relativa vai ser 0,125 mais todas as frequências relativas anteriores a ele, que vai dar 0,925. E esse 0,75 eu vou somar com todos esses valores, que vai dar quanto? Vai dar justamente 1. Perfeito? Agora, para finalizar a nossa tabela de frequência, eu vou ter o meu x1. Esse valor aqui é justamente quem na minha frequência? Vai ser o meu ponto médio. Só que o meu ponto médio de quem, pessoal? Das classes, tá? Que vai chegar naquele ponto que eu percebi que vocês ficaram com muita dúvida. Sabe como que eu calculo esse ponto médio? Nessa primeira classe, o que eu faço? Basta eu somar o 150 mais o 154 e dividir para 2, porque vai ser justamente a média entre esses dois. Então, 150 mais 154, eu tive 304. Dividido para 2, que vai dar justamente 152. Então, o meu ponto médio dessa classe é quem? 152. Pode fazer a conta certinha que você vai perceber. Agora, 154 mais 158 que divide para 2. Basta eu aplicar aqui a minha amplitude de intervalo, que é 4. Então, o próximo vai ser 156, né? O próximo vai ser 160, o próximo 164, o próximo 168 e o próximo aqui vai ser 172. Estar montada aqui a minha tabela de frequência, pessoal. E assim, preciso que vocês aprendam de verdade, que vocês voltam o vídeo, aprendam cada conceito na montagem dessa tabela. Porque na próxima aula nós vamos montá-la no Excel, tá bom? Obrigado a todos e até mais.